Esse menuzinho aqui, ó, não aparece por nada. Só aparece esse menu. Perde-se um pouco de produtividade com isso, porque você vai lá, toda hora que você vai lá, não tem. Você tem que ir no Firebug e dar uma olhadinha, entendeu? Tem o FirePath também que te dá uns atalhos, mas você não tem essa ajuda aí do botão direito, né, no Selenium IDE, ok? Inclusive, esse próprio botão aqui não aparece. Então, você, por exemplo, às vezes fala, não, beleza, eu vou inspecionar esse elemento. Não, não vai. Na hora que você clica, ele aparece aquele menuzinho do SAP e você fala, putz, tem que ir lá no plugin, abrir o plugin e inspecionar pelo plugin. Outra coisa. A única página que ele coloca os IDs intuitivos, por exemplo, ID SAP User, aí você bota lá o usuário, password, ele põe lá, né, language, é a tela de login. O resto, todo o SAP Web é esses IDs esdrúxulos aqui que você não consegue saber que campo é esse na página. Então, você fala assim, eu estou no Selenium IDE, você usa aquele recurso que o Agapito gosta muito, que é um botãozinho ali bem embaixo para encontrar o elemento. É tipo um highlight, né? Você clica nele e fica piscando assim o campo na tela. Mas depois que você exportou isso aqui para o RSpect, por exemplo, esquece. Tipo, você achar isso aí lá na página é um pouco trabalhoso, assim. Por isso a gente usa uma técnica de DSL interna para poder fragmentar em pedaços bem pequenos, associado com PageObject também, para fragmentar em passos bem pequenininhos para a gente conseguir rastrear esses componentes aí quando falha, ok? E aí ele fica assim, ó, por todo o campo você vai inspecionar, são esses IDs aí, ok? Peraí que eu pulei uma parte aqui. Então, ó, esse caso aqui, todos os códigos que vocês vão ver são códigos reais que estão lá, inclusive, funcionando. Quando você olha aqui, ó, alterar status do produto, fica mais fácil de você saber aqui, ó, o que ele está fazendo quando você fragmenta em pequenos pedaços, entendeu? Então eu vou debugando a execução lá, né, debugar e executar passo a passo. Eu vou executando passo a passo. Quando eu entro nesse passo de alterar status do produto, se isso aqui falhar, eu consigo, de forma mais fácil, entender o que ele estava querendo fazer no momento que falhou. Se eu coloco um texto corrido com 50 linhas assim, ó, aí fica muito mais complexo de entender o porquê, onde que ele quebrou. Tá? Outra coisa, eu estou jogando as notícias ruins, assim, estou sendo bem pessimista, porque a parte boa todo mundo já conhece, você grava, executa, ele roda. Estou contando a parte ruim, os problemas que quem for trabalhar com isso vai ter, ok? Os problemas que nós tivemos e como nós resolvemos. Essa é a parte mais interessante ainda, como a gente resolveu. Por exemplo, quando você entra no SAP, para quem já trabalhou com SAP, você vai lá e digita uma transação. Aí você clica num botãozinho, ele carrega a transação. No SAP Web não tem esse botãozinho, você tem que dar um Enter. Aí a gente usa um comandinho ASCII aqui, que é o /13 para simular o Enter, ok? Bobaginha, mas consumiu um tempo até a gente resolver. Não existe, aí vai uma questão, não existe nenhum problema gigante lá. São todos problemas pequenininhos, mas muitos. Assim, se acaba de passar por um, esbarra em outro, acaba de passar por um, esbarra em outro. Estão todos aqui. Ok? Então, se você rever lá o slide depois, vocês vão encontrar a solução do problema. São vários problemas pequenininhos que acabam dificultando e tornando o processo inicial lento. Depois que você resolveu eles, vai embora. Por exemplo, esse ficou difícil de ler, mas eu vou explicar o que está aqui. Tem muita validação por XPath e CSS. Por quê? Os localizadores XPath e CSS conseguem pegar as informações pelos atributos, por exemplo, para quem não, assim, traduzindo um pouco o que é o SAP, e aí me corrige quem tiver uma explicação melhor, ele é um banco de dados Oracle com uma interface bacana para você poder acessar os dados, acabou. Aí as pessoas vão lá e começam a implementar regras de negócio em cima daqueles dados ali.
Como você tem um banco em forma de tela, é uma tabela. Então, você vai trabalhar o tempo inteiro com tabelas, assim, validando dados. O XPath, eu consigo olhar, por exemplo, eu consigo fazer uma continha rápida com um comandinho, que é um store XPath count, por exemplo. Ele me diz quantas linhas tem naquela tabela. E aí eu começo a perceber que XPath CSS me dá uma produtividade muito bacana. Eu vou direto no atributo de um campo, eu consigo, por exemplo, saber quantas linhas tem, varrer de baixo para cima, entendeu? Ou de cima para baixo, uma coluna, quantas colunas. Para trabalhar com linhas e colunas, essas duas soluções são muito bacanas, assim, tá? E não é assim nada que você precise se tornar expert nisso. Não, o Google tem um monte de solução sobre isso. Essa aqui é a parte do CSS. Por exemplo, aqui, ó, que é o número de um filho. Então, eu falo assim, qual linha eu quero trabalhar? Eu passo para ele assim, na linha X, na linha Y, ó, na coluna 12, por exemplo, entendeu? Então, eu vou passando para ele essas informações e ele encontra de forma rápida. 5 minutos. Ave Maria. Então, eu vou pular aqui. Nossa. Sério, assim? Então, gravar a interação com o Selenium. Sim, ele grava, mas você vai ter esses contratempos aí, tá bom? Interage com todos os elementos do SAP Web? Interage. Só que alguns deles você precisa achar umas soluções de contorno. Como, por exemplo, isso aqui, ó, é um campinho que você clica nessa caixinha e ele te dá um Java Swing para você escolher. Quando você clica nele lá, ó, você escolhe qual arquivo está no computador. Pô, você teria que abrir essa Java Swing e aí daria um trabalho desgramado para poder conseguir interagir com isso aí. O que você faz? Você inspeciona o campo e verifica que você consegue passar o arquivo direto dentro desse campo sem precisar interagir com aquele Java Swing. Que, na verdade, o que aquele Java Swing vai fazer é isso, é descobrir qual que é o path e pôr ali. Então, você pode pôr. Logo, quando você manda esse comandinho aqui, ó, cadê? Esse comandinho maroto aqui, ó, você preenche direto no campo a informação que aquele Java Swing ia fazer, entendeu? Então, ou seja, você não foi resolver o Java Swing, você contornou o problema, você desviou daquele Java Swing, ok? Então, ele interage sim, mas a gente bate naquela tecla. Você precisa contornar algumas coisas, tá? Exporta e importa arquivo? Sim, só que ele precisa de uma biblioteca que não vem mesmo nas últimas versões, que é aquela SAP libcrypt, ok? Do contrário, você não vai chegar a nem ver essa tela aqui, ó. Cadê? Você não vai nem ver essa tela. Ele vai estourar uma exceção falando que está faltando biblioteca, entendeu? Aí o que você faz? A mesma história de quando você não tem a biblioteca. Você vai no site da SAP, baixa, põe lá, restarta e ele passa a funcionar, essa biblioteca. Está aqui, ó. Baixa, descompacta, coloca lá na pastinha, faz o restart do SAP, ok? Tanto para exportar quanto importar precisa dessa biblioteca. Então, assim, você precisa se lembrar o seguinte, a SAP não vai mudar a página para você automatizar. Se você não conseguir resolver o problema, você vai ter que contornar isso aí, entendeu? E se tiver, eu não encontrei, mas se tiver algum ponto lá assim que você não conseguir resolver, ferrou, assim, tipo, de verdade, porque eles não mudam. Em contrapartida, já que não muda, você não tem que ficar se preocupando com a estrutura da tela. Você pode pegar a gravação do jeito que o Selenium IDE te deu e jogar lá, porque não vai quebrar. Não vai ter um programador que vai ficar tirando coluna, botando coluna, enfiando botão, empurrando o botão mais para o lado. Essas coisas não tem. Então, você pode pegar o código do Selenium IDE direto e jogar lá que não tem que se preocupar com essas questões. Eu vou fazer uma demo aqui agora para vocês, ó, de como que essa automação ficou. Então, eu venho aqui, esse aqui é a suíte, tá? A imagem está borrada por uma questão de segurança, o pessoal não deixa expor informações, então dá para vocês terem uma ideia do que é sem precisar ler exatamente o que está escrito, ok? Quando eu starto ele, tem uns procedimentos por trás, por isso que ele vai ficar um pouquinho demorado aqui, ó, que ele vai lá no banco Oracle e faz umas cargas lá dos pedidos que eu quero. A partir disso, ó, ele preenche o usuário, vai lá numa tabela X
e faz uma consulta, tá vendo? Pela informação que eu queria, tá aqui o dado está aqui realmente, ou seja, o meu script funcionou. Eu começo a fazer validações dentro do sistema que o meu analista de negócio solicitou. Ele falou, quando eu cadastro o usuário, a informação X aparece lá, Y aparece ali, eu preciso ver se essas informações estão mudando. Ou seja, eu interajo como o usuário faria, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, preencho lá um arquivo de retorno, ele faz o pagamento, quer ver? Ó, e vai embora. Ou seja, tudo que o meu analista, tudo que eu faria manualmente para testar, eu consigo reproduzir aqui, tá vendo? Não tem nenhum passo que eu não consiga. Tá? Olha lá, aí ele adicionou mais uma linha, porque ele pagou o pedido, e vai embora, tá vendo? Aí ele vai validar datas, essas coisas. Eu vou correr, que está na internet, qualidadesoftware.com.br, se vocês quiserem assistir o vídeo até o final, tá lá. Tá? Eu vou correr porque meu tempo já acabou. Bom, então, aderência, ele é aderente com o Selenium. A gente viu que ele é aderente com o Selenium. A arquitetura, né? A gente tinha que resolver as seguintes perguntas. Opa, corri demais agora. Como e quem vai executar os testes? O que está sendo executado, né? Tipo, não adianta eu criar uma suíte gigante que eu não sei o que está sendo testado lá dentro. Okay? Onde que vai ficar as regras de validação? No script? Quando a regra mudar, eu vou ter que mudar o script? Entendeu? Como que eu altero os cenários de teste? Como que eu altero os scripts de teste? Né? E qual será o custo da alteração ou manutenção? Essas foram as dúvidas que a gente levantou, que eram fundamentais para a gente começar a automação. Tá? Respondendo à pergunta de como e quem executaria os testes, a forma mais simples que a gente encontrou foi usando o Jenkins. Porque aí a gente automatiza, vincula o script a um projetinho aqui ó, no Jenkins, e o cara, analista de negócio mesmo, ou o testador quiser executar, ele dá um play aqui, o teste roda, ele não precisa ter nenhuma ferramenta baixada, não precisa ter nada. E como é web, ele pega uma URLzinha aqui de onde está o Jenkins, lá no caso está numa cloud, dá um play, roda o teste, e recebe o resultado desse teste na caixa de e-mail dele, porque a gente configura aqui falando, se der problema, só se der problema, manda um e-mail para o cara avisando que quebrou. Então, essa foi a forma mais tranquila que a gente encontrou para que todos pudessem executar o teste sem ter sem ter que empurrar um caminhão sem rodinha. Tá? O que está sendo testado? O próprio Jenkins já fala, eu vou testar contratações, tá vendo? Contratações de adicionais, downgrade, migrações, upgrade. Eu fragmento aquele script todo em partes aqui, ó, em que eu consiga não ter dependência. Se eu estou mexendo no upgrade, eu não preciso executar o teste de migração, por exemplo. Então, eu crio essa fragmentação e isso aí me diz o que a suíte vai testar. Uma outra forma, aí assim, por exemplo, teste de contratação. O que está sendo testado na contratação? Como o Agapito falou, e não dá tempo de entrar nos méritos, eu uso Data Driven Test. Está na planilha o que está sendo testado. Eu tenho uma coluna chamada descrição e lá é o documento que eu estou querendo testar. Estou querendo contratar uma amiga, fazer uma contratação com sucesso, uma contratação com não sei o que lá, entendeu? Está aqui. Então, lá eu tenho macro, eu estou testando contratação. Aqui eu estou dizendo quais cenários eu estou testando de contratação, entendeu? Então, beleza. Onde que fica a regra das validações? Na planilha Excel. Por exemplo, eu tenho lá... Essa imagem aqui não explica nada. Eu tenho lá um cálculo... Vamos dar um exemplo. Um exemplo que eu estou vivendo, inclusive, agora. Eu preciso cadastrar o usuário e toda vez que eu cadastro o usuário, aqueles dados eu perco. Então, eu preciso gerar um CPF novo o tempo todo, para cada cadastro. É muito simples eu fazer no script. Tem um monte de coisa pronta. Mas qual que é o problema? E se o dia não for mais CPF, for CNPJ? Eu tenho que olhar para o script. Onde estava no script aquele trecho, aquela regra? Se eu começo a colocar regras dentro do script, todo mundo que tiver que fazer manutenção vai ter que olhar para o script.
É uma briga enorme para conseguir sempre manter as regras dentro da planilha. Uma dica para quem precisar, dá para gerar CPF só usando a planilha, é um negócio, coisa linda de Deus, me procura depois que eu conto. Dá para gerar na planilha Excel todos os dados, e a ideia é, não leve regra de negócio para dentro do script, porque depois fica triste de dar manutenção, porque a regra muda. E se você tiver que olhar o script ele tem que ser burro. Ele pega dado vindo da planilha, imputa no sistema, pega o retorno do sistema e devolve para você, entendeu? Acabou. Se você mandar ele fazer coisas ali, você vai dar um tiro no pé. Tá? Como alterar os cenários de teste? Bom, é simples. De novo, aquela imagem mostrando. Se eu quiser adicionar um novo teste, eu abro a planilha Excel e escrevo uma nova linha. O script lê quantas linhas tem no Excel antes de começar o teste. Então, se ele tiver mais linhas, ele vai executar mais teste. Menos linha, menos teste. Então, toda a manutenção do teste está na planilha Excel. Logo, a equipe de negócio consegue manter os testes. Você não tem aqueles falsos positivos. Isso aqui nem existia mais. É só entrar, apagar, salvar, ele roda, entendeu? Não tem segredo. Tá? Porque, mudou um teste, altero lá. Saiu um teste, apago. Entrou um teste, cria uma nova linha, entendeu? Como que... Isso parece fácil, mas na prática é muito difícil. Opa, cadê? Como que eu altero os scripts de teste, né? Aí entra a técnica de DSL. Aí antes que alguém aí já fique agitado, aqui não é DSL propriamente dita. Quando eu montei essa apresentação, eu estava no meio do caminho. Faltou aqui um bocado de coisa. Mas encapsulamento é uma das formas. Okay? É o começo da DSL. Fica legível eu olhar para esse script. Inclusive, o pessoal de negócio, quem orienta a gente, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, em como que o teste tem que ser validado. Não dá para ler, no fundo eu vou ler para vocês. Aqui está escrito assim, eu contrato o produto, eu valido a tabela X, eu valido o faturamento, eu valido os dados adicionais B, eu pago o produto, eu pago o produto contratado, valido a tabela, valido o faturamento, ativo o produto, valido os dados adicionais e pulo para o próximo passo. Viu como é intuitivo? Eu consigo olhar para isso aqui e ler e entender esse script, porque está em português, entendeu? A DSL, na verdade, o que faltou aqui foi encadear essas chamadas, que, por exemplo, quando eu falo que eu contratei o produto, quais passos depois eu posso fazer, depois que eu contrato um produto? Entendeu? A ideia de DSL é essa. Porque se hoje você for lá e der você pode adicionar qualquer passo aqui embaixo, aí é problemático, porque eu não posso validar uns dados adicionais B antes de contratar produto. Por isso que está incompleto, entendeu? Mas está legível. Aqui talvez o pessoal do fundo consiga ler melhor. Dentro daquele passo específico... Acabou? Putz. Bom, então vamos fingir que eu... Enfim, você vai fazendo isso em camadas cada vez menores até você chegar no código do Selenium. Por exemplo, ele pegou um dos passos e está descrevendo melhor o que ele faz, entendeu? Aí, dentro de um dos passos aqui, aí sim eu tenho o código do Selenium. Fica fácil, inclusive, para fazer manutenção, porque se isso aqui quebra, se o preencher filtro de busca quebra, eu pego o Selenium, gravo aquele pedacinho, exporto, colo aqui, acabou, consertei o teste. Ok? Esse aqui é um caso em que, importante, preciso falar, importante. O script tem que reagir à planilha e não o contrário. Quando você diz assim, olha, a ideia de orientação a dados é que o comportamento do script só é definido no momento da execução, ok? Porque eu vou dizer assim, fica fácil de pensar no seguinte, se eu vou cadastrar uma pessoa física, eu tenho alguns passos a seguir, certo? Se eu vou cadastrar uma pessoa jurídica, eu vou para outro lado, porque são outros dados, certo? Eu não vou dizer para o script assim, aqui você eu não vou gravar um script só para pessoa física e um só para CNPJ. Eu vou dizer para o meu script o seguinte, pegue os dados da planilha Excel e se for pessoa física, executa esse bloco aqui. Se for pessoa jurídica, esse bloco aqui. Ou seja,
Lá na planilha, eu vou determinar para onde que o meu script vai caminhar. Isso é orientação a dados, ok? Não é simplesmente substituir uma informação ali em tempo de execução. É você determinar o comportamento do script, ok? Para onde ele vai caminhar, ok? Muito bem. Estou acabando. Bom, tá lá. Como que uma automação não começa gigante? Eu não abri o Eclipse com 200 classes lá dentro, tipo, para começar a automatizar. Eu tinha uma classe só que chamava SAP. Eu gravei uma iteração tosca lá no Selenium, catei o script e joguei lá dentro. Ok? Aí começou a ficar aquele linguição. O que eu fiz? Chamei ele de PageObject, comecei a agrupar pedaços, por exemplo, aqui ele faz login, aqui ele preenche os filtros, aqui ele valida os resultados, aqui comecei a fatiar esses pedaços, ok? E chamei uma outra classe de DSL, que faz a chamada nesses bloquinhos. Então eu tinha vários bloquinhos, eles precisavam ser chamados de algum lugar. Estavam sendo chamados da DSL, ok? Aí a DSL cresceu também, aí eu precisei começar a chamar eles de uma outra classe maior, porque eu tinha, assim, passos do Selenium agrupados em bloquinhos, aí eu tinha chamada de vários bloquinhos que eu poderia encapsular em mais uma chamada, que entrou aqui, entendeu? Aí eu falei assim, pô, legal, mas eu preciso crescer, preciso agora fazer com downgrade, não só a contratação, downgrade. O que eu fiz? Eu nomeei isso aqui em vez de SAP, eu chamei de contratação e dupliquei essa estrutura. E ela se chamou adicionais, ok? Aí, pô, esses caras aqui começaram a ficar separados, precisava chamar eles de algum lugar. Aí sim eu criei o SAP, que chama isso, que seria a suite. Então, tá vendo que a necessidade foi gerando, foi obrigando eu a construir mais coisas? Vocês vão ver que ficou grande, mas não começou grande, começou pequeno e a necessidade foi obrigando a fazer mais coisas. Começou a se repetir coisas aqui, por exemplo, login, começou a se repetir. Todo mundo usava login. Criei uma classe comum, então, pô, todo mundo, login está na comum, entendeu? E aí as coisas que se repetem ficam no commons. E aí sim eu pude crescer e aí foi embora, ok? É isso de arquitetura. Passando rapidão, eu usei DSL, vocês viram, para poder fazer o script ficar legível e coeso. PageObject, para poder encapsular funcionalidades em pequenos blocos. E Data Driven Test, para poder usar dados da planilha, para poder determinar o comportamento e substituir valores variáveis por valores dinâmicos, ok? Vantagens e desvantagens. Selenium não tem custo de licença de ferramenta, porém, também não tem alguém que você pega o telefone e xinga e seu problema resolve. Você vai ter que entrar na internet, nos grupos, você vai ter que perguntar para amigos, você vai ter que se virar, entendeu? É aquele cavalo dado, né? Você não olha os dentes. A ferramenta de automação é open source. Isso é vantagem no seguinte aspecto. Se ela der problema, você abre o fonte e corrige. A questão é, seu conhecimento te permite fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque se os caras já construíram errado e manjavam muito, não desmerecendo, mas tipo assim, você vai sofrer um pouco, mas beleza. Você tem que ser bom. Tá? Exige um pouco de experiência. A manutenção é viável por todos, ok? Como a gente mostrou, para dar manutenção é fácil, eu fragmentei de tal forma que qualquer um consegue entrar e dar manutenção, entretanto, construir uma nova bloquinho, né? É um pouco complicado, você vai ter que entender da arquitetura para conseguir fazer isso. Aí entra orientação a objetos, herança, polimorfismo, um monte de coisa. Você vai ter que saber programar. Integração com as demais aplicações web, porque se eu automatizei o SAP e as minhas aplicações também são web, eu consigo agora ter todo um ambiente integrado. Eu consigo ir lá no site, comprar o produto, passar pelo RP e ir embora, entendeu? O SAP não é mais um produto desktop que os meus testes ficam semi-automáticos, né? A tela é automática, mas o SAP é manual. Não, agora tudo é automático. Ok? E como a ideia exporta para várias linguagens de programação, você pode escolher aí e construir essa arquitetura em qualquer linguagem.
Não, eu fiz em Java, porque eu sei programar em Java, mas você pode fazer tendo essa noção, você consegue fazer em qualquer